Vamos lá. A cunhada maledite da minha amiga. Olá, Ana, olá, assombrados. Me chamo Fulana, mas podem me chamar de Fulana. Vim trazer um relato que aconteceu com uma grande amiga minha. Os nomes estão trocados. Isso aconteceu há 5 anos atrás. Minha amiga, Patrícia, tinha acabado de se casar e o sonho dela era ser mãe. Sua cunhada, que vou chamar aqui de Maledite, era muito amiga da Patrícia. As duas se davam muito bem. Maledite também era casada e há bastante tempo tentava ser mãe, pois também era o seu sonho, ser mãe de uma menina. Maledite tentava e tentava, mas nunca acontecia de engravidar. Já Patrícia, na primeira tentativa, estava grávida e muito feliz. Era só alegria na vida de Patrícia e seu esposo, pois sua família estava começando como ela sempre sonhou. Maledite aparentemente estava feliz com a chegada do bebê, que era uma menina. Mas a gravidez de Patrícia não ia nada bem. Patrícia vivia passando mal, a pressão subiu muito durante a gestação, quase perdeu a bebê por 2 vezes e teve que passar a gravidez de repouso. Seu parto foi difícil, passou por uma cesárea de urgência, quase morreu. Mas depois do susto, recebeu alta e foi para casa cuidar da sua bebê, chamada Alice. Porém, desde o primeiro dia em casa, Alice não dormia. Ela chorava muito, Ana. Era um choro de desespero. Alice dava algumas cochiladas no colo da mãe, mas se botasse no berço, voltava a choradeira. Como Patrícia nunca tinha sido mãe, pensou que fosse normal e que essa fase logo passaria. Mas não passava. Alice já estava com 7 meses e continuava essa mesma situação. Patrícia, cheia de olheiras, magra, pálida, também não conseguia dormir, vendo a filha daquele jeito. Foi ao pediatra várias e várias vezes ao longo desses 7 meses e nada. A menina não tinha nada. Não era dengo de criança, era algo realmente estranho. A menina deitava, seja lá onde fosse, e não dormia. Se colocava no berço, começava a berrar, desesperada, se debatendo, se revirando. Se botasse no sofá, a mesma coisa acontecia. Só ficava quieta no colo da mãe. Nem no carrinho ficava em paz. Nem brincar a criança brincava. Alice não era um bebê aparentemente feliz até os seus 7 meses. Ela não brincava, estava sempre com um olhar de medo, sabe? Sempre chorando, incomodada e olhando para os lados. Até que um dia, a irmã de Patrícia sugeriu que levassem a menina num centro de umbanda, porque a irmã de Patrícia acreditava que aquilo era algo espiritual. Patrícia não acreditava nessas coisas, mas resolveu ir. Chegando lá, a irmã de Patrícia a aconselhou para não contar para a mãe de santo nada sobre a menina, que era para deixar que a mãe de santo falasse, para não ter dúvida, sabe? A mãe de santo, muito conhecida na região, recebeu Patrícia e a bebê Alice. Fizeram um jogo e a mãe de santo revelou, dizendo o seguinte: "Você está aqui pela sua bebê, não é mesmo? Pois bem, fizeram um feitiço para você morrer na sua gravidez. E como não conseguiram te matar, fizeram outro para sua menina. Sua bebê é perturbada dia e noite por 3 entidades em forma de crianças. Elas beliscam, mordem, cutucam ela dia e noite. Não deixam ela em paz. Uma mulher muito invejosa jogou esse feitiço para vocês." Patrícia ficou assustada porque em nenhum momento abriu a boca para falar nada para aquela mãe de santo, e ela já foi dizendo tudo isso. A mãe de santo disse que ajudaria a Patrícia e fez umas coisinhas lá. Patrícia topou na hora, mesmo sem conhecer e nem entender nada disso. Só sabe que a mãe de santo fez umas rezas, usou algumas ervas,
deu um banho na criança e recomendou algumas coisas para Patrícia continuar fazendo em casa. E disse que a partir daquela noite a paz reinaria e a bebê teria paz, pois as 3 entidades já tinham ido embora. E realmente, a partir daquela noite, a bebê dormiu como nunca havia dormido antes, e assim seguiu. Patrícia fez tudo direitinho em casa, como a mãe de santo havia ensinado. Patrícia e Alice descansaram. Mas Patrícia ainda estava curiosa e muito pensativa. Quem teria feito esse feitiço? Não passava ninguém em sua mente, muito menos Maledite, já que as duas continuavam sendo muito amigas. Até que 3 anos se passaram. E um dia, Maledite foi até a casa de Patrícia dizer que gostaria de ter uma conversa com ela. Então Maledite, chorando, lhe contou tudo. Contou que havia feito inúmeros feitiços para acabar com a vida da Patrícia e de sua filha, pois tinha muita inveja, porque ela tinha vida que ela nunca teve. Maledite pediu perdão, disse que estava profundamente arrependida e agora era uma nova pessoa. Patrícia levou um susto com aquilo, pois realmente nunca duvidou da amiga. Nunca acreditou que a cunhada... Era cunhada, amiga? Nunca acreditou que a cunhada faria algo assim. Maledite estava separada. Não tinha os filhos que tanto sonhava. Estava sem emprego. A vida dela estava toda enrolada por tanto mal que fez aos outros. Patrícia perdoou a cunhada, mas nada voltou como era antes, né? Hoje não são mais amigas, é claro. Depois de uma dessas, só quer distância da Maledite. Tipo, perdoou, mas também não vamos forçar os negócios, já não é. Acaba, né, gente? Dá aquela... Não é a mesma coisa. É difícil. Não sei, tem que ter muita evolução espiritual para continuar do mesmo jeito que era antes de saber dessas coisas. Ou você saber que a pessoa fez um monte de feitiço para te matar e ainda atingir sua filha ali dentro da tua casa, fazendo de amigo o tempo todo. Viu, que bom que você se arrependeu, que bom que você veio me falar, né? Tudo bem, agora tá tudo bem, tudo, mas tchau. É bem assim. Bom, mas no fim tudo se resolveu na vida de Patrícia. Um beijo para todos, espero que gostem do relato. Um beijo para você, muito obrigada. Laia, mas meu Deus, não posso confiar em ninguém mais. Que difícil. E vamos ao relato de hoje de Malazuz, que é este daqui. As arrepiantes histórias da tia Carmen. Vamos ver o que a tia Carmen conta. Não é a tia Carmen, não. Bom, os nomes estão todos trocados, tá? E sim, esse é um dos meus relatos longos e prolixos. No alto da minha sapequice, nos anos 80, é uma moça que nos conta, tá? No alto da minha sapequice, nos anos 80, eu adorava correr até a casa da minha tia-avó Carmen, sentar-me em seu muro baixo e implorar por histórias de terror. Tia Carmen sempre aparecia com um prato de bolachas de coco e me servia no muro mesmo. Depois, voltando em passos trêmulos e vacilantes, entrava em casa e retornava com 2 canequinhas de café com leite. E ficávamos ali. Minha tia contemplando a rua tranquila e bebericando seu café, e eu de olhos e ouvidos bem abertos para as aventuras do passado paranormal da tia Carmen. Foi com ela que aprendi sobre o cheiro do mundo espiritual, os rituais de Santo Antônio para descobrir o nome do futuro marido, como enfeitiçar gatos para que eles protejam a casa e as rezas de banimento e limpeza. Carmen já era uma senhorinha debilitada nos anos 80. Havia nascido em 1919. Já havia tido alguns derrames, nunca havia se casado e morava com sua irmã mais nova, minha outra tia-avó, Eva.
Essa tinha problemas mentais e era uma criança grande, sabe? Tia Carmen sempre contava o quão Eva era uma jovem, linda e das tristes profecias sobre sua loucura. Ela contava que aos 13 anos, Eva escrevia sempre em seu caderno da escola que jamais se casaria ou teria filhos. Quando questionada por sua mãe e por sua irmã o porquê de tal afirmação, ela dizia que o futuro dela era escuro e doido. As mulheres achavam graça das peraltices de Eva e nunca deram crédito à pobre menina. Mas, no dia seguinte à sua festa de 15 anos, Eva não desceu de seu quarto para o café da manhã. Sua mãe, muito preocupada, foi vê-la e a achou completamente nua, entalhando o próprio nome na parede inúmeras vezes, usando um graveto que havia arrancado do lastro da própria cama, com as mãos feridas e ensanguentadas. Eva mordia os próprios lábios e rasgava a parede, escrevendo vários Eva, Eva, em letras garrafais. Nada parecido com a caligrafia caprichada de antes. Era uma cena assustadora. Chamaram médicos, o padre, a benzedeira, mas não havia jeito. A bela Eva passou a vida entrando e saindo de instituições psiquiátricas e faleceu em 2007. Ela profetizou a própria vida e acertou tudo com perfeição. Mas por que esse destino cruel arrebatou Eva? Esse é um mistério que continua até hoje. Essa era apenas uma das histórias de tia Carmen, né? Uma das histórias que a tia Carmen me contava. Mas havia duas histórias, entre tantas, que para mim eram as mais assustadoras. Eram as histórias da filha do fazendeiro e do irmão morcego. E é essa primeira que vou lhes contar hoje. Carmen contava que no interior, onde vivia antes de mudar-se para a capital, em detrimento do concurso dos correios e telégrafos, né? Ela vivia num próspero sítio com seus pais e ainda tinha uma pequena mercearia no centro comercial da cidadezinha onde vendiam os produtos produzidos no sítio, como feijão, frutas, legumes, leite e queijo de cabra. Carmen ajudava sua mãe na mercearia enquanto os homens da família trabalhavam no roçado e na produção de queijo. E foi na lojinha que Carmen conheceu a bela e sorridente Isabel. Isabel era filha única do maior e mais rico fazendeiro do lugar. Era a formosura em pessoa. Tinha longos cabelos acobreados, grandes olhos verdes e sempre se vestia com os mais lindos vestidos que eram costurados na capital e alguns até trazidos da França. Mesmo Carmen sendo muito simplória, ela e Isabel se tornaram melhores amigas e foi um choque quando a bela Isabel foi encontrar Carmen na mercearia com os olhos fundos e vermelhos de tanto chorar. Dona Lúcia, mãe de Isabel, havia falecido repentinamente na mesa de jantar na noite anterior. E Isabel queria a companhia da amiga para enfrentar o triste velório e o enterro da querida mãe. Como a defunta pertencia à família mais próspera e importante da cidade, as lojinhas todas fecharam suas portas e todos foram prestar as suas últimas homenagens a Dona Lúcia. Mesmo que tenha falecido na noite anterior. Mesmo que tenha falecido na noite anterior, Dona Lúcia não estava em boas condições. O corpo era mal cheiroso e amarelado, e mesmo com a igreja repleta com ramalhetes de flores, repleta de ramalhetes de flores, o odor era nauseante. O padre, então, adiantou os ritos e prosseguiram para o cemitério. Fizeram o caminho a pé, tradição dos antigos, e os burburinhos tomavam conta do cortejo. Carmen pôde ouvir um falatório afirmando que Dona Lúcia havia sido envenenada no jantar, pois ela tinha uma saúde de ferro e não podia ter simplesmente tido uma convulsão e caído dura com a cara no prato de sopa. Isabel parecia um zumbi. Caminhava roboticamente, fitando o nada.
Carmen lhe dava o braço e orava baixinho, segurando seu tercinho. Quando começaram a jogar terra sobre o caixão, Isabel olhou para Carmen e disse: Eu sei que foi ela. Ela? Quem era ela? Do que Isabel estava falando? Seria delírio devido ao choque? Nos dias que se passaram, Isabel foi recobrando o vigor e confidenciou à amiga que a nova governanta estava seduzindo seu pai e que tinha quase certeza que ela envenenara sua mãe para tomar seu lugar. Carmen, boquiaberta, não podia acreditar em tal disparate. Elas moravam numa cidadezinha do interior e lá definitivamente não era o melhor cenário para conspirações de assassinato. Dona Lúcia provavelmente havia morrido por engasgo ou algum problema digestivo. Carmen tentava convencer a amiga de que a morte de sua mãe foi a vontade de Deus e não um assassinato. Mas Isabel não a escutava. A situação piorou quando, poucos meses depois, o pai de Isabel se enrabichou com a tal da governanta. Isabel não se conformava com a rapidez do pai em assumir um relacionamento com outra mulher, ainda mais aquela mulher. Carmen a ouvia se lamuriar da escolha do pai, sabe? Dentre tantas moças solteiras e senhoras viúvas da nata da sociedade, ele teria escolhido logo uma mulherzinha sem cultura, sem berço e sem nome para lhe fazer companhia? Nessa hora, o rosto de Carmen corou e ela ficou magoada, pois apesar de ter estudo, ela também não tinha berço nobre, nome ou riquezas. Mas deixou a sensação ruim passar, pois entendia que a revolta da amiga era devido ao desenlace trágico e precoce de sua matriarca. Para surpresa de todos, a jovem governanta apareceu grávida. Mas o senhor Camargo, pai de Isabel, não tinha interesse em oficializar o matrimônio com a moça singela. Também não queria assumir o filho, pois temia que sua primogênita e amada Isabel perdesse sua herança. E mesmo já decidido, ele voltou atrás. Marcou o casamento e no mesmo altar onde sua esposa havia sido velada menos de um ano antes, agora ele se casava com uma analfabeta sem nome e com a barriga cheia. Assim eram chamadas as moças que casavam grávidas de vestidos largos. Foi um escândalo. Todos puderam notar a saliente barriga da mulher. Lembrando que isso era muito também o pensamento da época. É isso que ela está relatando e passando aqui. Isabel nunca aceitou esse casamento. No entanto, jamais tratou a madrasta com rispidez ou falta de respeito. Já o contrário acontecia sempre. A ex-governanta, agora senhora da casa, lhe ofendia, dava ordens absurdas e eu acho sempre muito engraçado certa feita, eu acho muito estranho, mas lhe deu um tapa no rosto. Isabel ia chorar todas as suas amarguras no colo da amiga Carmen. Dizia que a madrasta a deixava com fome, que lhe tirou seus melhores vestidos, alegando que era para ensinar humildade e a obrigava a ajoelhar em caroços de milho para rezar o terço com a desculpa de pagar os seus pecados. E de fato Isabel estava muito magra e abatida. Sua aparência condizia com o grande sofrimento ao qual era submetida injustamente. Mas as visitas de Isabel pararam subitamente. Carmen e sua mãe foram até a fazenda do senhor Camargo para saber notícias da menina. Julgavam que a moça havia adoecido, afinal estava muito esquálida e pálida nos últimos tempos. Mas a resposta que receberam do velho e consternado senhor Camargo as abalou grandiosamente. O fazendeiro disse que Isabel havia fugido de casa com um homem de má reputação e que havia levado suas melhores roupas, joias e até o dinheiro que lhe foi deixado, dado a morte de sua querida mãe. O senhor Camargo disse que a filha havia deixado um bilhete pedindo para respeitarem a decisão e não procurá-la mais, além de proferir infortúnios à madrasta. Carmen custava acreditar no que estava ouvindo.
Isabel nunca esconderia algo assim dela. Mesmo com quase 19 anos de idade, Isabel e Carmen, ambas com a mesma idade, jamais tinham se interessado em rapazes, namoricos e nem sonhavam com o casamento. As duas garotas sonhavam em ingressar na universidade e conhecer o mundo. Nessa hora, uma aflição desesperadora tomou conta do coração de Carmen e ela soltou um grito histérico. Isso é mentira! Seu Camargo, muito irritado, mandou que sua nova esposa, já em estágio final de gravidez, buscasse o tal bilhete. Assim que Carmen pousou os olhos nele, soube imediatamente que aquilo jamais poderia ter sido feito por sua melhor amiga, a não ser que tenha sido feito propositalmente. O bilhete estava repleto de erros grosseiros. Havia um garrancho no lugar da bela caligrafia de Isabel. Carmen, com os olhos desesperados e em lágrimas, bateu o pé e repetiu que aquilo não era real. Aquele linguajar chulo não provinha de sua amiga. Aquela forma de escrever não era de Isabel, e por mais que a assinatura fosse realmente dela, Isabel jamais cometeria erros tão brutais como aqueles e nunca iria ofender a madrasta com aquele palavreado depravado, sem falar que a caligrafia estava trêmula. Carmen chamou seu Camargo à realidade, e o velho começou a raciocinar melhor, e aparentemente acordou do transe em que estava. Chamou seus capatazes e ordenou que procurassem por Isabel em todos os cantos da cidade. O próprio subiu em seu melhor cavalo e adentrou as plantações e pomares da fazenda. Já a nova esposa não conseguia disfarçar a insatisfação e o nervosismo. Passaram-se 6 dias desde o início das buscas e nada de Isabel. Nada dela aparecer, nenhuma pista era encontrada. Ninguém a viu solicitar o famigerado carro de aluguel, nem na estação de trem. Nem os capangas soturnos viram viva alma cavalgando à noite. Isabel havia evaporado como fumaça. Carmen orava todos os dias por notícias da amiga e certa noite sonhou com ela. No sonho, Isabel estava com a sua roupa mais bonita, um vestido azul claro com detalhes brancos bordados. Seus longos cabelos estavam presos em um penteado frouxo e pequenas mechas caíam para fora do coque. Isabel andava rapidamente em direção ao canavial das terras de seu pai. Olhava sempre para trás, estimulando Carmen a acompanhá-la, mas sem proferir uma só palavra. Carmen corria atrás da amiga e pedia que ela esperasse, mas ela não parava de caminhar, e mesmo aparentemente caminhando a passos leves, Isabel sempre estava muito à frente de Carmen. Isabel era praticamente inalcançável. Pelo caminho todo, Carmen foi notando peças de roupas da amiga. Era um lenço aqui, uma meia de seda lá, um sapato acolá. Começou a sentir aflição e começou a se desesperar. Foi então que mais à frente, numa clareira, teve a visão da amiga. Foi então que mais à frente, em uma clareira, ela teve a visão da amiga totalmente nua. Ela estava parada em frente a Carmen, como a Vênus de Botticelli. Ela ia soltando os grampos do longo cabelo e grandes mechas caíam, mas caíam mesmo, caíam no chão. Então Isabel pegou um bocado de seu cabelo em suas mãos e ofereceu a Carmen, que, horrorizada, correu para longe da amiga e despertou de seu sonho com um grito abafado. Levantou da cama e correu até a mãe, que estava na cozinha, e aos prantos relatou aquele pesadelo. Dona Carmosina fez o sinal da cruz e se agarrou ao crucifixo do terço, que sempre estava em seu pescoço, e disse que sentiu um mau presságio. Fez um chá de camomila bem doce e ofereceu à filha, temendo por más notícias, e também pela saúde mental de Carmen, afinal, Eva já residia em um sanatório. Se perdesse outra filha para a loucura, ela não aguentaria. Depois que tomou seu chá, Carmen engoliu o pedaço de pão assado e disse à mãe que daria uma volta para pegar um ar fresco.
mas o que ela fez foi refazer todos os passos do sonho, com um peso em suas costas, um nó na garganta e um medo absurdamente grande do que poderia encontrar. A moça seguiu os passos de seu sonho, adentrando nas terras de seu Camargo, indo em direção ao canavial. Para sua infelicidade, achou um pedaço azul claro de tecido rasgado com bordados brancos. Sentiu a boca amargar e o coração bater mais forte. Mais adiante achou mechas do cabelo acobreado da amiga pelo chão e, incrédula, se agachou para pegar um bocado de cabelo e, ao fazer isso, notou um sapato semi-enterrado a menos de 1 metro de distância. Se esticou para pegar o objeto, mas infelizmente o sapato não estava vazio. Totalmente em choque e ainda segurando os cabelos da amiga em suas mãos, correu como um raio até a sede da fazenda de seu Camargo e, ao encontrá-lo, caiu de joelhos em prantos, esticando os punhos fechados, repletos de cabelo acobreado. Camargo entendeu tudo e caiu de joelhos, também abraçando a menina. Trabalhadores foram chamados para irem até o local e lá descobriram o corpo de Isabel, já em avançado estado de decomposição, pois havia se passado 1 semana desde seu desaparecimento. No local descobriram peças de roupas rasgadas e parcialmente queimadas. O kit de prata do lavabo de Isabel, que era escova de cabelo, pente, espelho e tesoura, uma mala e alguns outros pertences. Ao retirar a moça de sua cova rasa, notaram diversas perfurações e também seus cabelos curtos, como de um rapaz. A pessoa, ou pessoas que fizeram aquela barbárie contra a bela Isabel, cortaram seus lindos cabelos, suas roupas e tiraram a vida dela de um modo tão humilhante e cruel que tal destino não deveria ser dado ao homem mais vil da terra. Não se soube na época se violaram a moça, mas por ter sido encontrada apenas com um dos sapatos, acreditam que sim. Antes de dar fim a ela, tiraram dela seus cabelos, sua vaidade, sua feminilidade e sumiram com suas joias, com as belas roupas e o dinheiro herdado da parte de sua mãe. Carmen quase enlouqueceu. Amava Isabel como se fosse sua própria irmã. Uma completava as frases da outra, as duas amavam literatura, poesia e ambrosia com coco. Gostavam de cavalgar juntas e, vez ou outra, até tomavam banho de rio às escondidas de seus pais, pois isso não era coisa de moça honesta. Mesmo após conhecer o fim trágico de sua amada amiga, Carmen não parou de orar por ela, dessa vez para que o culpado aparecesse, e suas preces foram ouvidas. Com a morte de sua primogênita amada, Senhor Camargo não conseguiu se alegrar com o nascimento do seu filho com a nova esposa. O menino nasceu forte, gordinho e saudável, tinha os cabelos acobreados como os de Isabel, herança da família de Camargo, que descendiam de holandeses. Já a nova senhora, a Maledite, começou a se queixar do quarto, dizendo que o marido precisava trocar o forro da casa, pois fazia muito barulho. Mas ninguém ouvia barulho algum. Certa noite, ao ir verificar seu filho no berço, Maledite viu o contorno de uma jovem nua e careca olhando para o bebê e saiu gritando histericamente até a varanda da casa, sendo amparada pelos empregados. Pelas amas de leite foram chamadas, alegaram que ela estava muito fraca para amamentar e isso poderia ofender os nervos da jovem parturiente. Mas nada adiantou. A loucura que se abatera sobre a Maledite era apenas o retorno de seus pecados. Em pouco tempo, dado aos grandes contatos que tinha na política local, Senhor Camargo, que ostentava a alcunha de coronel, descobriu o autor do crime. E por meios nada convencionais arrancou detalhes da confissão do sujeito. E a história era digna de uma novela mexicana. Aquele homem frio contou com detalhes tudo o que aconteceu e quem o contratou para o serviço. Resumindo,
Desde que chegou à casa dos Camargo, vindo de uma cidadezinha humilde, percebeu que o senhorio a olhava com lascívia. Usando de malícia e esperteza, Maledite passou a trabalhar sem usar combinação, ou seja, a roupa íntima daquele tempo. E fazia questão de expor seus atributos o máximo possível para o velho Camargo. Ao notar que ele sempre a acompanhava com os olhos, a moça logo tratava de demonstrar ingenuidade em seus movimentos, agachando-se para pegar um utensílio que ela mesma derrubava propositalmente, com a intenção de mostrar suas intimidades para o velho homem. Em pouco tempo, os dois se encontravam nas baias dos cavalos e ele saciava seu desejo com a jovem que ele acreditava ser uma ingênua donzela. Maledite queria ser a senhora da fazenda, mas não havia como, né? O divórcio ou o desquite era inadmissível na época, e a única solução era a viuvez. Valendo-se do veneno para ratos que o senhor usava para afastar os roedores dos armazéns de grãos e do galinheiro, passou a servir comidinhas especialmente preparadas para a senhora Lúcia. Mas a mulher era muito forte e sequer passava mal. Julgando não estar fazendo da forma correta, Maledite fez uma sopa e caprichou. Dessa vez foi fatal. Antes de chegar à metade do prato, Dona Lúcia já estava morta. Agora o caminho estaria livre para ser a nova senhora Camargo e ter acesso a todo aquele dinheiro, joias, terras e gado. Mas o velho era muito apegado à filha única e não queria trazer desgosto à jovem, colocando outra mulher no lugar de sua querida mãezinha. Deixou então que a filha se tornasse a senhora da casa e a estava ensinando a cuidar dos negócios para que ela assumisse a fazenda quando partisse dessa para melhor. Vendo que não teria chances, a jovem Maledite começou a bolar outro plano. Ela iria engravidar do senhorio. Naquele tempo, os homens ricos assumiam seus rebentos, mesmo os bastardos, seja pelo casamento ou dando à mãe da criança terras e uma grande quantia em dinheiro para que ela se mantivesse discreta. Por ser um homem solitário e viúvo e por achar que tirou a virgindade da moça, Camargo resolveu se casar com ela. Quando foi comunicar sua decisão à filha, ela deixou claro que não estava de acordo com a decisão, mas que nada poderia fazer. Avisou ao pai que jamais amaria aquela mulher e que acreditava inclusive que ela era responsável pela morte de sua mãe. Senhor Camargo não deu ouvidos e simplesmente a deixou falando sozinha. Já Maledite ouviu tudo atrás da porta do gabinete e começou a planejar como se livrar da única herdeira da fortuna dos Camargo. Maledite tentava passar um ar de superioridade e, por mais que tivesse aulas de etiqueta, não conseguia passar ares de elegância. A senhora que lhe aplicava as aulas sempre elogiava Isabel, e isso culminou em ainda mais inveja no coração podre de Maledite, que pensou: eu já acabei com uma, agora já sou casada, e se eu sumir com essa aí, ninguém vai desconfiar. Afinal, como desconfiar de uma moça ingênua do interior, grávida e casada com o homem mais rico da cidade? Apesar de ter o plano bem firme em sua mente, começou a relaxar e a maltratar Isabel. Tinha ódio das roupas e das joias da senhorita e de como ela era tratada pelo resto da criadagem, que jamais aceitaram receber ordens de uma igual. Onde já se viu uma governanta se achar madame, pensavam. Já Isabel, sim, era tratada como a senhora da casa e todos a agradavam. Maledite então falou com seu amante. Sim, Maledite tinha um amante, inclusive tinha um filho que havia deixado em sua cidadezinha já. Ela falou com seu amante para acabar com Isabel, para depois acabar com o velho Camargo, e aí dessa forma os dois poderiam herdar tudo. E a paga pelo serviço seriam as joias e o dinheiro de Isabel. Com a desculpa de que as dores do parto se aproximavam, pediu à enteada que fosse pessoalmente chamar o médico da família. Disse a ela que um dos capatazes do pai a acompanharia. Vendo a agonia da mulher, que sabia muito bem fingir as dores de um parto, afinal já tinha um filho,
E sabendo que o pai não estava na fazenda naquele dia, foi-se então buscar o tal médico. Mas era tudo uma grande armadilha. No meio do caminho, o capataz, que era o amante de Maledite, derrubou a moça do cavalo. E mesmo machucada e assustada, ela correu para o meio da plantação de cana. O homem a seguiu até lá. Logo, a Maledite chegou ao local combinado com os pertences de Isabel, afinal teria que simular sua fuga. E tomada de ódio por ter constatado que seu amante havia se aproveitado da situação, pegou a tesoura da própria Isabel e a tosquiou como uma ovelha. Isabel gritava, mas ninguém ouvia os seus gritos. Depois de agredir a jovem, a obrigou a escrever o tal bilhete, alegando que a deixaria ir embora, mas que ela nunca mais deveria voltar para aquelas terras. Isabel não era burra, sabia que aquele seria o seu fim. Então escreveu o bilhete de modo a identificarem os absurdos ali escritos. Talvez eles possam compreender a minha derradeira mensagem. Deve ter pensado a pobre Isabel. E a mensagem foi entendida por sua amiga e irmã, Carmen, que jamais desistiu dela. Maledite ficou louca e só não teve a vida retirada, pois era mãe de uma criança Camargo. Mas passou a vida presa em uma instituição de malucos e gritava a plenos pulmões que em todo lugar havia cabelos de Isabel. Já o seu amante, seu Camargo, não teve pena desse aí, não. Eu não posso relatar o que fizeram com essa criatura, pois se eu fizesse, o relato seria top 10 do Proibidão. O ensinamento que fica é: almas irmãs sempre dão um jeito de se comunicar. Sonhos podem ser avisos. E, por fim, nunca ignore a sua intuição. Ai, fulana, e a história do... Ai, fulana, e a história do irmão morcego? Esse fica para um próximo relato longo e prolixo. Agora tenham todos uma boa noite ou um bom dia e prestem atenção em seus sonhos. Até um próximo relato. Assinado a neta de Eleonora. Lembram? Gente do céu! Credo. Mas não duvido, não. Não duvido, não. Credo, a gente não quer acreditar em umas coisas dessa, né? Mas... essa daí nem foi atrás de trabalho, não. Fez ali mesmo com as próprias mãos. Bom, espero que tenha pago bem pago. Ai, meu Deus, a gente fica com raiva dessas histórias. Que relato para você aconteceu há muito tempo? Acredito que no ano de 2002, aproximadamente. Minha irmã e as amigas dela são testemunhas do que acontecera. Eu o sou apenas indiretamente. Mais adiante eu explico. Já troquei os nomes, obrigada. Me chamo Heitor, hoje tenho 31 anos e moro em São Paulo. Porém, toda a minha família mora em Brasília. Na época, no ano de 2002 aproximadamente, eu ainda morava com os meus pais em Brasília. Naquele ano de 2002, eu deveria ter uns 15 ou 16 anos e minha única irmã, branca, em torno de 10 anos. Essa primeira parte do relato aconteceu em 2002. Vamos voltar no tempo. Naquela época, meu pai tinha um amigo e esse possuía uma chácara muito agradável e que costumávamos visitar sempre. Passávamos finais de semana ou feriados inteiros lá. Meu pai ajudava com a preparação da comida e com os trabalhos pesados da chácara. Manutenção, plantação, cuidado com os animais, essas coisas. Minha mãe também ajudava na ordem da casa. E eu apenas brincávamos. Era muito divertido essa época e sempre fomos muito bem recebidos pela família amiga do meu pai. Nossas visitas a esse local eram constantes. Era muito bom esse contato com a natureza, e ainda mais com pessoas tão boas que nos recebiam. O amigo do meu pai e sua mãe, e mais 2 ou 3 irmãs do amigo do meu pai. As pessoas que moravam na chácara eram poucas, mas suas famílias extensas. A casa possuía muitos quartos,
Então era comum às vezes em que a casa estava cheia dos outros membros da família dos moradores. Num dia cheio, a chácara contava facilmente com 20 a 30 pessoas. Minha família, a família que morava no local e seus parentes. No final de semana específico em que aconteceu o caos, eu não estava na chácara. Lembro-me de estar em casa estudando para o vestibular. Quem havia ido para a chácara foi a minha família, pai, mãe, irmã e mais 4 amigas da minha irmã. Explicando um pouco o formato da casa para situar a visão que houve naquela noite, a casa era extensa. Entrava-se pela sala e havia um longo corredor. Nesse corredor havia as portas para os quartos, de ambos os lados. Ao final do corredor, lá no fundo, havia o banheiro, cuja porta ficava exatamente de frente para o corredor. Na noite em questão, minha irmã e as amigas iriam dormir no último quarto, ao lado do banheiro. E elas já estavam se preparando para dormir. Elas assim relataram o que aconteceu. Primeiro, minha irmã foi ao banheiro e, ao retornar para o quarto, ela vira uma menina muito bonita, com um vestidinho amarelo e de cachinhos nos cabelos. Ela estava ao longo do corredor, encostada na parede e acenando para minha irmã, dizendo um oi. Como naquele final de semana a chácara estava cheia, minha irmã naturalmente pensou que se tratava de uma criança, filha de algum outro membro da família, e que minha irmã não havia visto antes. Minha irmã entrou no quarto, mas não disse nada, pois achou aquilo normal. Para ela se tratava apenas de uma criança acenando. Em seguida, uma outra amiga da minha irmã foi ao banheiro e também, ao retornar ao quarto, viu a menininha, também encostada na parede, sorrindo para ela e muito bem vestida e bonita. Dessa vez, a amiga da minha irmã comentou com as demais, que estavam dentro do quarto, que havia visto essa menina. Em seguida, uma segunda amiga da minha irmã foi até o corredor, mas não viu ninguém. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, a minha irmã e sua amiga, testemunha da visão, estavam indo para o local do café e, ao longo do caminho, foram com a dona da chácara, uma senhora muito especial, cujo valor moral e espiritual é admirável. Foram conversando, caminhando. Minha irmã contou para a dona da chácara a visão da menina. Nesse momento, diz minha irmã, essa senhora parou no meio do caminho e ficou atônita. Branca, não comente isso com ninguém. Há muitos anos, essa menina é vista por aqui. Certa vez, quando meu filho era criança, na noite de São Grande, de repente, meu filho largou a bicicleta, pois ele estava pedalando e foi em direção à fogueira. Ele foi parado pela gente. Ao perguntar-lhe o que estava acontecendo, ele nos disse que uma menina de amarelo, dentro da fogueira, o chamava para brincar. Ela aparece há muitos anos para a gente. Ninguém sabe o que isso significa. Bem, esse local há muitos anos era um convento e acredita-se que eram feitos alguns abortos. Depois disso, muito pouco falamos sobre esse caso. Ele caiu no esquecimento. Muitos anos se passaram e agora estamos no ano de 2016. Estava sentado na sala de espera de uma consulta e mandei um WhatsApp para minha irmã, pois havia lembrado do sonho da noite anterior. Branca, você não vai acreditar. Eu sonhei com a menina de amarelo da chácara. Minha irmã me liga em pânico. Eu também sonhei com ela. Como foi seu sonho? Eu perguntei. E ela disse, estávamos você e eu numa sala e ela estava atrás do sofá. E como foi o seu? Estávamos você e eu numa sala e ela estava atrás do sofá, olhando para nós como se estivesse se escondendo. Arrepio até hoje ao lembrar desse dia. Não sei o que isso significou. Contudo, o que disse para minha irmã é que, certamente, naquela noite, nos encontramos em sonho, por algum motivo que ainda não podemos explicar. Fizemos oração para que isso não voltasse a acontecer e a menina de amarelo continua um mistério.
Há muitos anos não frequentamos mais a chácara, mas não precisou que fôssemos para lá para que ela aparecesse para nós. Credo, não sei se é uma coisa boa, porque se a menina certa vez apareceu dentro da fogueira chamando a criança ia pro meio do fogo porque a menina estava chamando lá dentro da fogueira. Coisa boa, não sei se é não. Ah, sei lá o que é isso, hein? Credo. Quero ver a menina de amarelo, não. Esse negócio do sonho, hein? Sonhar a mesma coisa com a mesma menina. E vamos lá. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vou ler esse aqui, ó. Porque ele envolve conchas. É isso? É esse aqui? Acho que é. Esse relato aqui, vou contar. Ele é médiozinho. Olá, tudo bem? Gostamos muito do canal. Mandei primeiro. Meu nome é Fulana, tenho 55 anos e moro em Votorantim, São Paulo. Vou contar um pouco de uns acontecimentos na minha vida. Aos 13 anos, eu morava com a minha mãe numa casa de 5 cômodos simples, na beira de uma linha de trem, na cidade de Votorantim. Meus 3 irmãos se casaram e a casa ficou grande para mim e para minha mãe. Foi daí que minha mãe convidou a mãe dela, a minha avó, que morava na cidade de Conchas, ali do lado de Laranjal, para morar com a gente. E comecei a trabalhar numa fábrica de tecido aos 13 anos. Precisava ajudar em casa, pois meu pai foi embora com outra mulher quando eu tinha 8 anos. Olha que beleza. Um dia pela manhã vi minha avó falando baixinho com a minha mãe e quando me aproximei elas pararam de falar. Perguntei o que se tratava, mas elas não quiseram me falar. Mas continuei curiosa, até que um dia, estando eu sozinha com a minha avó em casa, perguntei para ela. E minha avó não queria me contar, mas insisti tanto com ela que ela acabou contando. E ela me falou: sabe quando eu estava morando em Conchas? Eu ouvi alguém me chamando pelo meu nome, sempre perto do meio-dia. Eu olhava para os lados e não via ninguém. Apagou a tela do computador. Uai, gente, vocês estão me vendo? Parou. A transmissão continua ou parou? Ficou tudo preto a tela? Não sei se apagou a tela sozinha para descanso. Não fazia isso? Não reiniciou o computador, né? Bom, Matheus, se você estiver vendo aí, depois você vem ver o que é aqui, mas acho que tá normal. Tô me vendo aqui, na dúvida, assim, Então vamos continuar. Tá. Ela ouvia alguém chamar ao meio-dia. Eu olhava para os lados e não via ninguém. Era sempre assim. Então eu chamei um padre para rezar em casa. Isso é a avó dela contando para ela. Chamei um padre para rezar em casa, mas continuei a ouvir alguém me chamando do mesmo jeito. E aqui na sua casa, esses dias, em uma madrugada, escutei passos na passadeira da sala e veio em direção do meu quarto. Chegou até a porta do meu quarto e, me olhando, chegou até a beira da minha cama. Era uma menina, ou moça baixa. Me olhou um tempo e foi embora. Ouvindo isso naquele momento, eu não fiquei com medo, porque eu dormia com a minha mãe, então eu fiquei tranquila. Fiquei pensando, poxa, minha avó era uma pessoa boa, uma mulher de reza, sempre com um rosário na mão. Por que será que ela vê essas coisas? E foi se passando os dias e eu trabalhava das 5 da manhã a 1 da tarde. Ela tinha 13 anos. Trabalhava das 5 da manhã a 1 da tarde. Então minha mãe me chamava todos os dias às 4 horas da manhã. Ela descia na cozinha para fazer o café para mim. Até que um dia ela me acordou e foi fazer o café. Eu acordei e resolvi ficar mais um tempo na cama, pois estava muito frio. Então puxei a coberta até o meu pescoço e fiquei ouvindo minha mãe na cozinha.
De repente, puxaram minha coberta até meus pés. E eu fiquei com medo, pois não havia ninguém no quarto além de mim. Minha mãe começou a me chamar e eu não fui. Ela veio até o quarto, eu contei o que havia acontecido. Depois desse dia, acabou a minha paz. Eu sempre fui de rezar e dobrei a reza. Passando alguns meses, eu estava com a minha avó assistindo TV e era por volta das 9 horas da noite. Minha mãe não estava em casa, nós estávamos assistindo o jornal. De repente, um barulho de muitas latas batendo umas nas outras invadiu a sala. Opa! Nós ficamos assustadas porque o barulho era muito forte e não víamos nada, só escutávamos o barulho. Daí peguei no braço da minha avó e saímos em direção à rua. Ficamos um tempo lá até que voltamos e tudo estava normal na casa. Depois de alguns meses, eu com 14 anos, um dia minha mãe me acordou cedo e pediu que eu levantasse e limpasse a casa, porque ela ia fazer compras para casa. Eu fiquei sozinha, minha avó tinha viajado para visitar a família. Então fiquei um tempo na cama, depois resolvi levantar. Foi quando perdi as forças. Algo me segurou na cama, uma força estranha me paralisou. Daí uma ventania invadiu o quarto e do meu lado, no outro travesseiro que dormia minha mãe, estava o cobertor esticado até o travesseiro. Dava a impressão que estava alguém respirando forte embaixo das cobertas, pois a coberta levantava como se fosse a respiração de alguém. Fiquei apavorada. Como não conseguia me movimentar, comecei a rezar o Pai Nosso. Mas eu estava com tanto medo que esqueci as palavras da oração. Foi difícil terminar a reza. Quando terminei, tudo voltou ao normal. Minha mãe chegou, eu estava na cama com muito medo. Contei para ela e ela acreditou porque sabia que minha avó também via essas coisas na casa. E desde que começou essas coisas na minha vida, começou também uma dor de cabeça terrível. Fiz vários exames e dava tudo normal. Passou o tempo, me casei e me mudei de casa. E de vez em quando essas coisas me perturbavam. E quando eu estava com 38 anos, eu tinha 3 filhos e ainda aquela dor de cabeça me deixava muito doente. Sempre me fechava no quarto e ficava no escuro, porque a claridade me deixava pior. Fiquei 24 anos assim. Tipo enxaqueca. Um dia eu liguei o rádio para ouvir músicas e um pastor estava pregando e pregou praticamente a minha vida. E no final colocou esse hino, Rompendo em Fé. Eu me emocionei e fui conhecer uma igreja evangélica. E comecei a ir todas as sextas-feiras, porque era campanha de cura e libertação. Resumindo um pouco, fui curada da dor de cabeça e nunca mais vi aquelas perturbações. Hoje tenho 54 anos, sou uma pessoa de bem com a vida, otimista, mas Deus me ajudou e se estou bem, é tudo para a glória de Deus. E aí? 24 anos com dor de cabeça? E começou depois daquelas aparições. Mas isso começou com a sua avó. A sua avó via lá na casa dela e depois que a avó foi morar na sua casa, aí que as coisas começaram, como se tivesse vindo com ela, não é? Será que alguma coisa feita? Alguém fez alguma coisa para a família ou para... Não sei. Sei que o que importa é que foi liberto, né? Está livre disso agora. Então vamos lá voltar para o superchat, lembrando. Oi, Ana, vou relatar uma experiência que aconteceu comigo há pouco tempo. É uma moça, eu acho que nos conta. Em dezembro, acordei atordoada e com os olhos abertos eu tive uma visão ou uma revelação, não sei. Nela, o meu namorado aparecia em uma maca de hospital. Eu estava ao lado dele com medo. Era muito nítida a imagem.
Eu conseguia ver a blusa azul que ele estava usando e sentia o meu coração bater tão forte, desesperada. Acordada, vendo tudo isso, eu colocava as mãos nos olhos para fazer parar e sair dessa visão. Pouco tempo depois, eu gritei e o acordei, contando o que tinha acabado de acontecer. Bom, os dias se passaram, escondi a blusa que estava naquela minha visão e sempre pedi a Deus muita proteção. Em janeiro, viajamos para Paraty para descansar e tirar as nossas férias. Em um dos passeios, fomos para a cachoeira de uma reserva indígena. Eu amo a água gelada da cachoeira e nesse calor que faz por aqui, é maravilhoso. Meu namorado prefere as praias e água mais quente, então ele ficou nas pedras enquanto eu me divertia nadando. Na primeira vez que mergulhei, quando voltei e olhei para ele, eu vi a aura dele. Uma luz forte, branca, reluzente. Eu fiquei assustada e mergulhei novamente para ter certeza de que quando eu voltasse aquilo sumiria. Poderia ser uma impressão de ótica, porém, mais uma vez eu vi. Estava ali na minha frente toda aquela luz. E eu fiquei muito assustada e imaginei que algo ruim iria acontecer. Falei para ele e pedi muito a Deus proteção. Agora, em fevereiro, ele precisou ir ao médico, pois estava incomodado com uns cistos que apareceram no braço. O médico olhou e marcou a retirada na mesma semana. No dia da retirada, fomos ao hospital e por volta das 2 da tarde ele entrou na sala, saindo 1 hora depois. Como era uma pequena cirurgia, a alta é imediata. Finalizamos o atendimento na recepção e já estávamos saindo do hospital quando ele se sentiu mal. E pedi para chamar a enfermeira. Peguei um pouco de água, notei que o pescoço e a boca estavam ficando roxos. Assim que ele bebeu e me entregou o copo, ele teve um desmaio epilético. Gritei muito no hospital pedindo ajuda, eu estava desesperada. Ele estava pálido, tremendo e babando. Aquele momento parecia uma eternidade. O rapaz veio com a cadeira de rodas e o levou para a enfermaria. Fizeram os primeiros socorros e verificaram que a pressão estava muito baixa devido à quantidade de anestesias que ele tomou. Medicaram e colocaram soro e o deixaram de repouso. Depois de um tempo, como ele estava com muito frio, pedi um cobertor e a enfermeira trouxe. Como eu estava muito preocupada, eu tirei uma foto do soro com a medicação para enviar para minha mãe. Ela é enfermeira. Eu ficaria mais tranquila conversando sobre esses detalhes. Enfim, depois de algumas horas no hospital, ele se recuperou, a pressão voltou e voltamos para casa. 1 semana depois, conversando com a minha irmã sobre o ocorrido, enviei a foto para ela. Naquele momento caiu a minha ficha e lembrei da visão. No hospital, ele estava com uma blusa branca, porém o cobertor que a enfermeira deu tinha o mesmo tom do azul da blusa que eu escondi. O ângulo da foto foi o mesmo da minha visão. Ana, eu fiquei em choque e agradeci a Deus pela proteção. Eu não sei o que poderia ter acontecido se a gente tivesse saído do hospital minutos antes. Eu só sei que as minhas orações foram ouvidas e fomos protegidos. Nesse relato, quero ressaltar para os seguidores que o mundo está muito mal. Estamos passando por tempos difíceis, onde o ódio, o julgamento e a violência prevalecem. O inesperado pode levar quem mais amamos em questão de segundos. Precisamos acreditar no sobrenatural e buscar forças e proteção. Se você ama alguém, a melhor forma de demonstrar é orando pela pessoa, pedindo livramento, proteção e luz. Um grande beijo para toda a sua família, Deus os abençoe e protejam sempre. Amém, muito obrigada, um beijo para você. Olha lá, sonhou com a situação, às vezes não é aquela coisa exata, não era a camiseta azul, mas era a coberta azul, né? Então, às vezes não tá tudo exatamente ali no sonho, mas tem ele deitado na maca, ele tava realmente, aconteceu isso, né?
Mas peraí, pressão baixa, ataque epilético de babá por conta de da anestesia? Bom, também não é esse o caso, é o sobrenatural, Ana. Bom, ficou tudo bem, importante. E olha só como essas visões acontecem. E ela teve essa visão acordada, foi isso? De olhos abertos. No caso, não foi nenhum sonho premonitório. Tipo, teve uma visão acordada mesmo.